Oi, gente, vamos chegando. Tudo bem? Oi, turma. Oi, nega. E aí, Thaís? Tenho acompanhado muito as suas publicações. Cada vez que eu entro no teu perfil, me dá mais vontade de comer alguma coisa gostosa que tu faz. Oi, Márcia. Oi, oi. Instituto Soul Bio. Oi, Marta. Beijo, beijo. Vamos chegando. Oi, Genaí. Oi, Maria Cristina. Ah, Kika. Oi, Kika. Oi, Shirley. Oi, nega. Oi, Carole. Bem-vinda também. Oi, Gabi. Oi, Fê. Quanta gente boa aqui. Muito bom ver a gente aqui. Oi, Claudinha. Deixa eu dar um cheiro em todo mundo que vai chegando. Bom ver a gente. Bom quando chega sexta-feira, meio-dia, é o nosso horário, né? Ai, ai. Tava eu aqui dando risada com o Ricardo. Tem cada filtro bom na internet, né, people? Olha, dei muita risada aqui antes da gente entrar com o João Ricardo junto. É uma peça, meu Deus. Oi, Ana. Também, Shirley, também. Oi, Gabi, saudades também. Oi, Kátia. Oi, Aninha. Muito bem. Sabe que... Vou começar, então. Bom dia, gente. Bom dia. Oi, Erivaldo. Bom dia. Oi, Aline. Essa semana foi uma semana mais longa por aqui. O Pretinho pegou uma virose e agora tá se recuperando, mas tá com aquele probleminha pé, mão e boca, sabe? E aí a gente se apavora todo, né? Ele não tinha tido isso antes. Ai, gente. Oi, Mila. Sei que minha agenda essa semana, a agenda aqui da empresa, da casa, ficou toda destrambelhada, mas a nossa sexta é clássica. A gente tinha que estar aqui, né? E tá tudo bem com ele. O pessoal perguntou, o pessoal convive mais comigo, daí já fica aqui registrado que o Pretinho tá uma fofalheza, tá bem. Capaz de daqui a pouco aparece aí pra fazer bagunça junto com a gente. Então, oi Mila, oi, oi. Cheio de coraçõezinhos pra você também. Sabe que essa semana a gente teve na quarta-feira, toda quarta-feira tem o Tobias Social Club, né? Que é o encontro do pessoal que faz os nossos cursos. E o TSC é sempre filosófico, assim, a gente sempre para fazer alguns mergulhos profundos da alma, assim. E eu sinto que o que a gente conversou lá nessa quarta-feira precisa ser compartilhado com a gente. E segunda-feira eu fui fazer um treinamento lá em Itajaí, e nesse treinamento foi o que inspirou, na verdade, esse treinamento foi o que inspirou a nossa conversa de quarta-feira. Apareceu um compartilhamento que eu penso que é comum a todos nós, assim. Uma pessoa comentou assim, que... Aí a gente estava falando de princípios e de valores, né? E do quanto é importante a gente obedecer aos nossos valores, a gente respeitar isso, né? Com total disciplina. Eu sinto que quando a gente age pensando muito nos nossos humores e no prazer que a gente quer ter num momento específico, a gente acaba plantando algumas condições de colheita no futuro de alguns desagrados, né? Eu noto isso mais nitidamente quando a gente, na época mais adolescente, estava apaixonado, né? Que a gente rejeitava alguns pontos de desacordo por paixão, mas logo aquele namoro não funcionava. E que isso, de alguma forma, acontece dentro dos ambientes de trabalho. E uma das pessoas comentou assim, que em conhecendo os seus princípios e os seus valores, que havia um colega de trabalho ou outro que muitas das vezes não estava alinhado com isso. E sabe que eu falei, putz, esse é um assunto muito real, porque muitas vezes a gente trabalha para um projeto ou para uma empresa em que a gente percebe, ou com alguém, enfim, que a gente percebe que os valores não estão alinhados, né? E que de alguma forma a gente precisa manter aquela relação, porque afinal de contas é um projeto, é um trabalho, é alguma coisa que eu tenho que executar, ou eu dependo daquela função, uma parte dela. E aí eu tive um insight bastante poderoso, sabe? Com relação a esse comentário dela, e foi isso que a gente desbravou no TSC, porque eu pensei assim, existe uma diferença grande, e aí a gente pode escrever no papel, assim,
porque daí a gente consegue visualizar, né? Uma diferença grande, como se fosse, não é uma diferença grande, mas uma disputa entre o que é, vou escrever pra gente, humor e valor, né? Humor versus valor mesmo, como se fosse uma disputa ali, uma competição de um com o outro. Humor versus valor. E naquele comentário dela, eu fiz uma reflexão sobre as minhas escolhas de trabalho. E o que eu percebi? Que muitas das vezes, na minha posição, mesmo em sendo uma liderança, pretinho, ou sendo a dona do meu negócio, ou a sócia da empresa, que a minha vontade de tornar alguém da equipe meu amigo se sobrepunha muitas vezes ao objetivo daquela relação. E ali foi para mim uma das grandes sacadas do nosso encontro e o assunto que eu queria conversar com a gente hoje, assim. Eu penso que a nossa carência, às vezes, coloca a gente em situações muito vulneráveis, em que a gente esquece do porquê que a gente se relaciona com determinadas pessoas e porquê que nós estamos em algumas relações. Eu sinto, uma vez eu fiz um curso e uma participante disse, sim, mas tu tens interesse em todas as relações? Eu falei, justamente, lá pelas tantas, numa discussão que nós tivemos ali, é importante que eu esteja interessada naquela pessoa e ela esteja interessada no que eu posso contribuir para um objetivo em comum. No fim das contas, é por isso que a gente se relaciona. E no trabalho isso fica ainda mais evidente, né? A gente pensa, não, eu devo constituir um objetivo comum, nítido e claro, antes de permitir que a minha carência confunda o objetivo daquela relação e eu passe a mão na cabeça de quem não cumpre com seus objetivos dentro de um trabalho de equipe. Porque, afinal de contas, claro que vou ter uma tendência a tratar diferente aquele que eu trato como amigo e não como meu colega de trabalho. Pessoalmente, eu sempre achei estranho aquela coisa, assim, sempre senti um desconforto em pensar em colegas de trabalho e amigos. E existe essa distinção em todas as avaliações, né? Da minha área, toda análise bota lá quem são seus colegas de trabalho e quem são seus amigos. E eu vi que parte do que construiu alguns dos meus fracassos foi eu ter confundido o objetivo daquela relação. Então, a discussão essa semana passou muito, assim, sobre esse ponto de vista. Queria até saber se a gente já passou por isso também, porque realmente o meu desejo de estender para o meu trabalho a amizade, quando o espaço é de coleguismo de trabalho, portanto o foco está no objetivo que se constitui daquela relação, em que um está interessado no outro para que se atinja um objetivo em comum, né? E não ali, e se por vantagem, né, houver uma relação tão quimicamente boa, aquilo vai se estender naturalmente para uma amizade. Mas antes, para mim, isso era um pressuposto. Eu pensava, pô, essa pessoa tem que ser alguém com quem eu teria uma amizade longa, né? Com quem eu chamaria para o meu casamento. E hoje eu percebo que as nossas relações de base, elas são as únicas que, de fato, a gente vai conseguir levar por toda a nossa vida, né? Quando eu falo relação de base, a gente está falando dos amigos de infância, a gente está falando dos nossos pais e irmãos, a gente está falando dos nossos modelos. E cada vez mais eu penso no quanto é importante e fundamental a gente ter clareza sobre quem inspira a gente e com quem nós temos convivido para ampliar o nosso olhar e a nossa força de ação, né? E a pessoa com quem a gente namora ou casa. Essas são, de fato, as principais e verdadeiras influências para as nossas escolhas diante da vida. De resto disso, né, para além de resto é feio, mas para além disso, eu sinto que o que a gente tem são colegas que, com sorte e com o tempo, provadas as devidas circunstâncias da vida, sejam elas momentos de alegria e de tristeza, que as relações se constituam com maturidade suficiente para que se convertam de coleguismo de trabalho para uma amizade. People, vou falar, o fato de as minhas carências, muitas das vezes, terem invadido os meus espaços de trabalho, atrasou muitos dos meus resultados. E aquele momento ali, nessa pergunta que apareceu nesse treinamento de segunda-feira, eu me identifiquei demais. Pensei, realmente, muitas vezes, em esquecendo o meu objetivo, eu acabei rompendo com um colega que não tinha por que ser meu amigo, porque não privilegiei o objetivo da relação. Por isso, a pergunta de hoje, né, da nossa live, e a reflexão muito breve é essa, né? Nossos princípios e os nossos valores têm que ser respeitados conforme o objetivo da relação de fato. E se hoje a gente olhar para quem está no nosso trabalho, para quem convive conosco,
refletir sobre se está claro qual é o objetivo que nos uniu, ou se a gente está exigindo mais daquela posição do que deveria, faz bastante diferença, né? Deixa eu ver quem que tá chegando me dando cheiro aqui. Oi, Samira, um beijo. Oi, Polio. Oi, Jonathan, tudo bem? Oi, Veridiane. Quanta gente legal. Joaquim, Gisele. Oi, Rodrigo. Só pela nossa live eu tô aqui. Oi, Bruna. Oi, Golpe, Anitta. Oi, Suelen, beijo. Oi, Bru. Que legal que tu aqui, te amo tanto. Tá aí, ó. A Bruna é um excelente exemplo de uma pessoa, né? Eu tenho essa sorte de conviver com gente muito massa nos cursos e depois, de fato, de colega primeiro de coach, virar colega de trabalho e depois virar uma amizade para a vida inteira. Isso é uma sorte, sabe? Oi, Melissa, beijo. Legal ter aqui. Obrigada, Vá. Obrigada por ter rezado pro Pretinho. Tá um gostoso. Deixa eu ver, a Mila. Super tema. Vejo em empresas dificuldade de diretores de encaminhar para a demissão pelo envolvimento de amizades. O time sangra por ter que conviver com líderes que não atendem mais o perfil. É muito real, né, Mila? E assim, eu acredito que isso torna as relações mais leves. Saber exatamente o que constitui, né, da função daquele relacionamento traz pra gente muito mais clareza. Eu sempre tive dificuldade de entender onde é que estava o meu erro, sabe? Esses dias a gente estava também no TSC, mas da semana passada, falando sobre Fibonacci e a divina proporção. E eu nunca imaginei e nunca casei o Fibonacci com as espirais que eu vivia desenvolvendo na minha cabeça, mas eu penso assim, que a vida a gente procura pelo resultado certo das nossas equações. Quando o resultado ele não está certo, ou seja, a gente não está feliz, a gente não está crescendo, é porque existe algum erro na equação que eu tenho que procurar, que tá rompendo com a divina proporção daquela evolução, daquela equação, sabe? E eu pensei, putz, onde é que está o erro da minha equação? Porque eu não estou conseguindo compor times que eu gostaria, eu não estou conseguindo compor resultados que eu admiro, mas onde é que está o erro da minha equação, né? Na minha Fibonacci, na minha espiral comportamental. E muitas fichas vêm caindo por várias das decisões que eu venho tomando de trabalho, né? Que essa confusão fez com que a minha carência se sobrepusesse à necessidade do objetivo ser entregue. É claro que a gente vai ter tolerância, é evidente que nós temos um jeito de administrar e de fazer gestão. Eu sou um estilo mais acolhedor e tal, e também mais duro, também gosto da minha forma de lidar com os feedbacks, enfim. Mas eu noto que se nós tivéssemos mais clareza, nós seríamos de fato mais leves. E essa clareza se dá por essa dinâmica aqui, do quanto a gente está sobrepondo o humor ao valor. Se a gente pensar, né, se para nós, sei lá, transparência é uma coisa essencial e a gente tem um amigo que não é transparente, o peso é muito mais difícil do que conviver com um colega que opta por não viver esse aspecto, o que às vezes não rompe com a entrega do objetivo, né? Deixa eu ver aqui. Ivânia. Oi, Ivânia. Nossa, meu esposo é super líder de equipe, gerencia uma equipe com mais de 100 pessoas, consegue conectar a todos em um único propósito, consegue ser amigo sem ser paternal, leva o resultado acima disso. Que fantástico, Ivânia, parabéns. E essa coisa, né, de a gente conseguir fazer um bom coleguismo, ter o bolinho de banana da sexta-feira, ter empatia, né, ter leveza para lidar com as coisas, isso é básico, né? Eu não sei nem se isso é liderança. Isso é básico. O líder mesmo, ele consegue conectar como teu marido o objetivo, né? O objetivo do time, o propósito que constitui aquela equipe que ajuda a empresa a atingir os seus resultados, né? Oi, Sônia, obrigada, é bom almoçar contigo também toda sexta-feira. Aí a Ivânia completa. E consegue carregar todos no mesmo propósito. Muito linda a forma que ele conduz. Super legal, parabéns mesmo, né? E como é bom quando a gente escuta esses cases, assim, né? De quem consegue manter o propósito, consegue alinhar. Eu tenho refletido bastante sobre as universidades corporativas. Me encanta muito o trabalho que a Unimed faz. Eu atendo a Unimed Litoral, né? E a gente tem vários cursos lá juntos. E eu tenho observado que quando a gente, junto com a equipe, desenvolve uma campanha, quando a gente escolhe por desenvolvimento consciente de alguns pilares, quando a gente investe em cursos de autodesenvolvimento, né, e que correspondam a esses pilares,
a gente vai conseguindo do time um interesse muito maior em se engajar com os resultados, porque respeita aquelas necessidades, mas também ajuda quem está no time a ter clareza sobre onde é que a empresa quer chegar, né? Então, eu tô muito apaixonada pelo que eu tô vivendo na Unimed, assim, como universidade corporativa mesmo, me sentindo muito privilegiada em atender um espaço em que existe uma campanha, em que existem pilares para serem respeitados, cursos que é tão organizado e tão lógico, né? Quais cursos, quais profissionais vão contribuir para aqueles pilares que alimentam aquela campanha daquele período e daquele ano. É muito ninja, é muito metodológico, como é minha paixão, assim, né? Quando seu chefe não te valoriza, não reconhece seus esforços, financeiramente falando, devo sentar com ele e falar ou esperar que ele enxergue? Que pergunta legal, Geise, porque assim, até contei outro dia que meu pai veio aqui em casa, hoje eu tô vizinha dos meus pais, né? E aí ele passou aqui para ver o pretinho e tal, e eu tava com vontade, né? Eu com a minha gravidez ando cheia de vontades, de comer pipoca doce. E aí até lembrei da Gabi lá no shopping, mas eu acho que não era o horário dela. E ele foi pra comprar pipoca pra mim. E meu pai, todos os dias, ele vai no shopping. Só que eu nunca tinha pedido nada pra ele, mesmo que eu quisesse a pipoca, sabe? E foi muito legal que ele trouxe um sacão de pipoca e, meu Deus, passei a tarde comendo aquela pipoca deliciosa. E eu vejo, assim, que a gente idealiza muito as nossas relações. A gente sonha e, às vezes, até fantasia, né? Que a pessoa vai descobrir por observação quem nós somos. Porque é muito gostoso, né? Quando alguém faz um elogio, quando alguém, até quando a gente não está esperando, reconhece um esforço nosso, cara, não tem realmente nada melhor. Agora, eu acredito que quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai dando um descanso para quem convive com a gente, dando a essa pessoa a oportunidade de acertar com a gente, dizendo para essa pessoa o que a gente precisa. Se de repente a gente vai falar sobre um aumento com o chefe, vale a pena sustentar esse pedido, essa demanda, falando, né, do que tu enxergas que merece esse avanço e permitindo que ele perceba esse crescimento. Eu vejo muito isso comigo, assim, sempre na equipe, eu sempre peço que me falem as coisas que eventualmente eu não estou percebendo. Isso me permite salvar meu prestígio como liderança, sabe? Porque, sei lá, essa semana com o Pretinho doentinho, né? Não doente, tá doentinho. Eu tô mais destrambelhada, assim, sabe? Então, às vezes, eu esqueço uma coisa ou outra. Ah lá! Sabia que alguém ia fazer visita. Eu tava falando de você, razão da minha alegria. Tá correndo do papai. Tá sujinho aqui. Mas me dá um papelzinho aí. Oi, gente. Ixi, já vou limpar esse nariz. Tá num ranho só, gente. Ele tá com esses... Oi, dá tchau pra todo mundo ama você aqui, filho. Todo mundo acha assim, você é a coisa mais gostosa desse planeta. Oh, meu Deus, que nariz é esse? Pai, pega aqui. Não, nariz do ranhento. Ponte, faz um fufu. Muito bem, muito bem. E quer pegar ele? Pega, pai, pega. Vai com o papai, meu amor. Então, assim, voltando aqui, né? Gostoso. Acho que a gente, sério mesmo, eu sinto que a gente tem que dialogar um pouco mais, permitindo que as pessoas saibam as nossas demandas. E a mesma coisa, quando vier uma surpresa, um reconhecimento extra, vai ser extra. Mas basicamente, como eu tava falando, eu tô mais destrambelhada, mais bagunçada, a gente tá sem babá, então assim, trabalhar com o Pretinho junto, o Ricardo me dá uma super força também, mas ele também tem que fazer a parte do trabalho dele. Eu tô em semana de entrevistas da formação, e aí também não quero desmarcar, então ele tá aparecendo nas coisas. Então, pode ser que nessas semanas mais complicadas, ou até por um estilão mais duro mesmo, que demanda menos reconhecimento, que a pessoa simplesmente não perceba, né? Ai, nariz ranhento é o que mais temos por aqui, diz quem tá ali? Oi, Júlia, tais aí? Beijo. Total, né? Total. O Pretinho não é demais, gente. Ele tá muito grande, né? Tá muito gostoso. Companheiro. Gente boa. Se tem a criança fácil na vida é o tal do João Ricardo, gente. É assim, sabe? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ó, a Melissa, é uma que dá pra... né, Melissa, tu tem, assim, um super olhar pra liderança e uma experiência bem grande, né? Dentro das empresas, com isso que foi falado ali em cima, né? Deixa eu ver aqui. Até porque o líder precisa tomar decisões impopulares em alguns momentos. E muitas decisões impopulares... Opa, tem alguém batendo aqui em casa. Ô, Paixão! Tu viu?
Viu? Como é que tá a semana aqui? Essa coisa, adorei esse termo decisões impopulares. Se o objetivo está nítido a todos, algumas decisões sempre serão impopulares para os humores, mas não para o nosso valor. Né? E eu noto que quanto mais a gente tem flexibilidade para lidar com as nossas frustrações, mais a gente contribui com os nossos times e os resultados das nossas equipes, né? Deixa eu ver cá. Minha ex-chefe em Santa Catarina é uma líder excelente e tínhamos uma relação extremamente profissional. Ela me fazia admirá-la e isso me fez produzir muito na época. Sei que ela fez curso contigo. Ah, que massa! Que legal, que bom ter essas memórias assim, né? E quando aparece alguém que conecta umas pessoas com as outras, assim como a tua chefe fez comigo e contigo, te agradeço. Que legal. Eu sinto que a gente acaba respeitando aquela relação e mesmo quando a decisão é impopular, a gente simplesmente entende, né? Como o João Ricardo está doentinho, a gente levou ele no NAIS, que é o hospital infantil aqui da Unimed, e toda vez que ele vai lá, ele chora um monte e tal, né? Não foi muitas vezes, mas ele já associa. E dessa vez, ele estava com uma febre que não tinha passado, a gente decidiu ir, era quase meia-noite. E aí, ele não chorou. Ele entregou o dedinho, ele se pesou, ele deixou fazer o exame no ouvido, abriu a boca. Eu olhei aquilo, sabe? Falei, gente... E aí, quando o médico terminou de fazer os exames, ele falou, o João Ricardo, acabou, pronto, acabou, né? Tem uma fala do Dale Carnegie que diz colabore com o inevitável, né? E eu sinto isso, assim, essa colaboração... Pronto, barulho ali. Meu Deus, né, turma? Essa colaboração com o inevitável, por mais que nós estejamos diante de uma decisão impopular, logo faz com que essa frustração amadureça e a gente passe para o próximo passo daquele time, daquele objetivo, daquela equipe. É muito vida que segue, né? Deixa eu ver aqui. Ai, que legal, gente. Só gente boa por aqui. Falando em linda vá de mãe, essa semana a gente também fez o ultrassom do Valentim, né? E ele tá bem. Hoje faz 17 semanas, né? A nossa gravidez. Estou numa fase boa da gravidez, sem muitos enjoos. Já tá mais tranquila essa fase, já pega mais, né, mais tranquilamente. E foi muito boa a consulta. A gente tá seguindo direitinho como deve essa gravidez também. Então, assim, né, people... De fato, hoje o nosso tema tem relação com pensar se nós estamos com clareza nos objetivos de todas as nossas relações, né? O que nós queremos com os nossos amigos, o que nós queremos com os nossos pais, o que a gente quer no nosso trabalho, os nossos colegas, o que a gente quer em casa, com o filho, né? Ah lá, Estúdio 8 Arquitetura, eu tô com tanta saudade de vocês, Vini. A gente se mudou aqui pra casa da mãe e totalmente falta o projeto de vocês aqui. Ai, meu Deus. Muito, tô acompanhando o ritmo de vocês, admirando cada vez mais. Colabore com o inevitável, torna mais fácil superar as frustrações. Isso mesmo, modo João Ricardo no médico, né? Vai lá, um ouvido, o outro, abre a boca, pesa, entrega o dedinho, vê se tá com febre, toma um remédio e assim segue. E logo a gente fica bem, né? E eu sinto que algumas das nossas reações diante das frustrações, elas são carência, elas são humor, elas são mais infantis de fato, né? Deixa eu ver, Adri. Vá trabalhar a aceitação dos desafios nos permite transpor e resolver as questões mais rápido. Totalmente. Total. Quanto tempo a gente quer ficar naquela situação, né? Diante daquilo, como a Melissa falou, que é impopular, mas que é absolutamente necessário. Deixa eu ver. Obrigada, Sidivânia. Um beijo para todos aí da Cooper Alpha. Tem muita gratidão aí por vocês. Obrigadão. Então, era esse papo que eu queria ter com a gente. Ontem, no Jornal do Almoço, eu saí para levar o Pretinho no médico e a gente acabou não indo. Que ontem ele se empipocou todo, aí eu peguei na escolinha e fui direto pro médico. Não deu tempo de chegar para fazer o Jornal do Almoço ao vivo, como a gente sempre faz toda quinta, né? E o tema era como lidar com colegas de trabalho difíceis. Era para falar sobre isso, assim. E também, tá aí, né? Muitas vezes a gente considera o outro complicado, né? E eu, fazendo a minha autoanálise, percebi que o fato de a minha misturança acontecer, de eu, às vezes, sobrepor a amizade que eu desejava ao objetivo da relação, fez com que eu perdesse muita paz. Então, eu também me torno difícil ao confundir as coisas. Eu também dificulto o processo.
E aí, para mim, a conversa de hoje é sobre como é que eu posso ter clareza e lembrar qual é o objetivo que mantém cada uma das nossas relações e fazer uma autoanálise, né? De, peraí, eu posso ser considerada uma pessoa difícil, né? Se eu sou considerada uma pessoa difícil de se relacionar, onde é que está o erro da minha equação? Onde é que eu botei um X a mais? Onde é que eu mudei o sinal de mais para menos? Para que o resultado não esteja sendo atingir os objetivos que eu preciso atingir de fato. Faz tanto sentido para mim, né? Muito, mas aquela pergunta ali foi a última ficha que precisava cair para onde estava o erro da minha equação sobre trabalho em equipe, né? Sobre liderança, de fato. E aí a gente vai vendo, né, que os grandes mestres e os grandes líderes, eles dispõem de clareza de objetivos. Né? Clareza é muito poder, muito mesmo. Acredito muito que essa clareza venha com os anos, experiências, com a maturidade. Eu também sinto assim, Aninha, né? Quando eu olho assim que, puxa, eu vou fazer 39 anos e ontem conversei, eu tô nessa semana, como eu comentei, com as entrevistas da formação, com gente de 30, de 27 anos, pessoas da mesma idade que eu, e eu vejo a diferença assim, que faz a gente ter alguns anos a mais de errando na equação, mudando e tentando melhorar em alguma coisa até achar de fato onde é que está o erro. E realmente a maturidade, ela facilita a nossa escolha. A gente vai percebendo que vale mais a pena ter objetividade, sem abrir mão da delicadeza, óbvio, né? Sem abrir mão da amorosidade, do acolhimento, isso aí nunca deve passar. E da mesma forma como foi dito ali em cima, né, que a coisa de, não precisa ser paternal, mas dá para ser um bom colega de trabalho, né, dá para ajudar naquela transformação. A Ivânia, né, que falou, às vezes um colega de trabalho eficiente é meio difícil de lidar, né, porque eficiente, achei a pergunta interessante da Ivânia, né, às vezes um colega de trabalho eficiente é meio difícil de lidar, porque eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Porque quando a gente pensa assim que é ineficiente, é mais fácil de responder essa pergunta. Eu penso que ontem falei sobre isso. Vou responder pegando os dois... Oi, Muriel, beijo. Os dois paralelos. Se eu tenho um colega de trabalho muito eficiente, que tudo resolve, tudo ajusta, tudo funciona, essa pessoa, ela nos pressiona a ação. Eu fiz uma opção esse ano por pegar um ano mais sabático, assim. Então, eu reduzi minha carga de trabalho, diminuí a equipe, fiz todo um movimento para poder descansar mais. E eu cheguei à seguinte conclusão, que eu não combino com um ano sabático, nem estando grávida, sabe? Que o descanso não combinou muito com a minha forma de ver a vida, assim. Que o tempo que me sobra não me torna mais produtiva e que o meu fluxo tem relação com ser muito produtiva, que o meu fluxo tem relação com gostar de pressão, com gostar de fazer as coisas com gente que dá resultado. E o fato de eu ter me tornado mais lenta esse ano, procurando um fluxo meu, não estou arrependida, mas procurando um fluxo meu mesmo, sabe? Fez com que pessoas que são muito eficientes perto de mim me causassem desconforto porque eu não estava pronta para estar no mesmo ritmo, estando eu num ritmo muito mais slow do que o normal, muito mais lenta. E aí na conversa ontem que eu tive com uma das pessoas, eu falei, olha, não sei não se eu me favoreço dessa coisa de ficar menos eficiente, menos produtiva, para a tentativa, lógico, de deixar a minha terra ser mais fértil e eu me renovar. Faz parte o meu inverno emocional, faz parte os mergulhos que eu quis dar. Mas a minha descoberta básica é que eu prefiro uma vida muito eficiente, né? Agora, quando a gente tem que lidar com alguém que é ineficiente, eu sinto que vale a pena uma conversa sempre voltada para os objetivos daquela relação, procurando pelos impedimentos. Tem uma ferramenta de gestão, que é o Trello, que quando eu usei lá na empresa, agora eu não uso porque estou eu, o Ricardo, Amanda, Marielle, Bruna, a gente está numa equipe menor e voltada para alguns cursos, né? Voltada para objetivos. E quando a equipe estava maior e a gente usava o Trello, aquela reunião do Trello trazia a pergunta, se a meta não foi atingida, qual foi o impedimento? Porque o impedimento pode ser um impedimento justo, ou o impedimento pode ser uma falta de técnica, ou uma falta de conforto em lidar com aquela atividade, ou de fato a pessoa não estar adequada para aquela função, né?
Então, eu gosto muito dessa coisa. Hoje em dia, eu tenho tido mais paciência para gostar de pegar junto, para ir parecendo mais devagar no começo, poder acelerar com um ritmo alinhado depois, né? E muitas vezes as equipes vão parecer ineficientes quando estão aprendendo a trabalhar, quando estão aprendendo a se conhecer, né? Quando a gente está se conhecendo, as coisas tendem a ser mais lentas até serem mais velozes, né? Oi, Julie, beijo, beijo. Então, people, uau, esse assunto ele faz a gente refletir, né? Para mim foi uma revisão muito ninja dos erros de equação nas relações que eu tive em termos de trabalho de equipe que simplesmente não funcionaram. E descobri ali que a minha carência e o meu desejo de estender as relações de amizade para dentro do trabalho prejudicaram alguns dos resultados, de fato. Sacou, Ivânia? Deixa eu ver, Fran. O problema é que a maioria está muito parada e quando tem alguém proativo, esse movimento incomoda. Eu lembro que quando eu fiz a apresentação da minha monografia da graduação, o professor me deu um feedback dizendo assim que as pessoas que saem na frente, elas apanham mais, mas levantam poeira, ele falou. E aí ele disse isso dizendo para que eu nunca me preocupasse com a vanguarda, que a gente sempre procurasse entender que faz parte de qualquer início e de qualquer inovação e até do empregar um ritmo novo, que haja resistência. Porque nós também somos assim, a gente também resiste, sabe? Diante de algumas das nossas mudanças. E há espaços em que parece mais fácil mudar porque a gente já está pronto, mas naquilo que a gente não está pronto, a gente oferece resistência, né? Então, apanhar, né, em dando os primeiros passos faz parte. Agora, também vale uma análise, né? Se eu estou optando por dedicar meu tempo em espaços e com pessoas que não vão em nenhum momento fazer um movimento de evolução. Porque a gente vai perceber que quem cresce está sempre preocupado em crescer. Está sempre evoluindo, está sempre em curso, sempre em live, está sempre estudando, lendo um livro, está preocupado em fazer sua autocrítica. Então, eu tenho uma tendência a preferir pessoas que têm uma autocrítica maior do que um autoelogio, mas que são justas consigo, sabe? Porque estão preparadas para olhar para si e olharem onde é que está o erro da equação para as coisas funcionarem. Eu não, sei lá, não idealizo muito mais as relações hoje. Eu só percebo que para mim é essencial que a pessoa carregue com ela o desejo de crescer. Tirando isso, não dá para ter nenhuma relação. Né? Não vale a pena o meu tempo nisso, assim, de vida, porque hoje eu falei pro Ricardo, vida, me fala uma frase motivacional, e eu vivo pedindo essas frases, me diz uma coisa boa, me diz uma frase motivacional, ele falou, a gente tem que lembrar que a vida é uma só, e que a gente tem que ser feliz, porque a vida de fato é uma, pelo menos como a gente conhece, então desfruta, né, da vida, e é assim que eu penso, eu tenho lutado muito para entender essa harmonia e percebido que vale muito a pena quando a gente abre mão daquilo que não faz sentido aos nossos princípios e aos nossos valores, de fato, nas relações mais fundamentais. Né? Oi, Ana, beijo. Vale no livro isso, não espero coisa alguma dos outros, portanto, suas ações não podem estar em posição aos meus desejos. O que tu acha que isso tem a ver com o tema de hoje? Muita arrogância? Gostei muito da frase, não achei arrogante não suspeitei dela, vou até ler de novo. Não espero coisa alguma dos outros, portanto suas ações não podem estar em oposição aos meus desejos. Não devem estar em oposição, será? Deve ser isso. Não sei se é exatamente o que está escrito ali, mas tem também uma frase do Dale Carnegie que diz assim, conte com a ingratidão como um princípio para viver bem, para evitar preocupações e começar a viver. E eu gosto muito, assim, de quando a gente percebe que o foco sempre vai estar em descobrir como melhor utilizar o afeto que o outro me causa. O bem ou o mal, o conforto ou o desconforto que aquele ser me traz, ele faz uso para o nosso próprio crescimento, né? Então, em não carregando as expectativas, a gente talvez esteja com uma habilidade maior para estudar aquela relação em como ela vai compor a nossa vida para os nossos sonhos e os nossos resultados efetivamente, né? Então, eu concordo com a frase, assim, eu sinto que eu não espero coisa alguma dos outros, a gente deveria, eu acredito que a gente espera, mas talvez esse seja um exercício
né? O exercício de viver em paz também não é muito bom quando os outros esperam muitas coisas de nós, né? Agora, que quando há clareza de objetivos, como é o nosso assunto de hoje, que a expectativa esteja relacionada à coisa e não à pessoa, isso é muito poderoso. O livro Autobiografia de um Yogi, me falaram desse livro essa semana passada, me falaram desse livro. Eu sou obrigada a ler agora, né? Mega sinal. Bem legal mesmo, tá? People, quero desejar um bom final de semana pra gente. Aqui vai ser um final de semana de pitu, né? De pretinho, fuçando bastante, mais sossegada pra ele ficar 100% logo. Ele já tá no fogo total, né? Criança é impressionante, eles não se abatem. Quero dizer o seguinte, que se a gente conhece alguém que tem interesse em fazer formação comigo, a turma tá aberta e eu continuo com as entrevistas na semana que vem. Durante a semana eu vou fazer as entrevistas com quem tem interesse em fazer formação de métodos e em coaching. Tem mais informações, botei nos stories também. E, gente, a turma 50 do 27 dias é agora, né? No dia 13 de setembro começa a nossa turma 50 do 27 dias. Então, estão todos mega convidados. Me ajudem a fazer a propaganda, a chamar pessoas para estarem perto, para cada vez mais a gente ter lives gostosas e produtivas como a de hoje, tá? Um beijo muito carinhoso, valeu pela nossa união de sempre. E porque aqui o nosso objetivo é a gente se compor, compartilhar ideias e eu vejo que... e se dar carinho, e isso a gente faz sempre aqui, toda sexta-feira. Um beijo muito carinhoso para todo mundo, tá? Eu realmente sou muito grata a nós. Beijão. Bom finde.